Olá, gente. Meu nome é Riquelmo, tenho 31 anos. Neste vídeo eu vou mostrar para vocês um pouco da minha história, do meu passado. E fui uma criança muito querida, tive tudo do bom, do melhor, não posso reclamar dos meus pais. Meu pai trabalhou bastante fora, né? Meus irmãos já tinham a vida deles, já eram casados. E tenho uma mãe que me amou muito e amo muito ela. Mas na época do colégio, eu sempre fui um menino muito tranquilo e fui muito perseguido na escola. As pessoas me tratavam com indiferença porque eu era nerd, só vinham falar comigo quando queriam uma espécie de cola, né, da hora da prova. E alguns me perseguiam e teve outros até que já derramaram um copo de suco na minha cabeça, para você ter ideia. E eu não entendi o porquê que eles me tratavam dessa forma, mas eu sempre busquei amigos, eu queria fazer amigos. E foi quando, na própria escola, quando eu mudei, fui estudar no centro da cidade, eu conheci alguns amigos, na qual sou amigo até hoje, amo a vida deles. E eles eram gays e ainda são, alguns. E eu fui conhecer o mundo deles, né? E aí eu fui conhecer as baladas, as praças gays, os shows, e fiquei encantado, porque eu sempre gostei de teatro. E quando eu vi as drags fazendo show, é algo que eu quis trazer pra mim, né? Pra minha realidade de vida. E assim, neste programa aí mesmo, que vocês estão vendo neste vídeo, eu fui eleito Rainha da Parada LGBT de Natal, Rio Grande do Norte. E aí, foi um deslanchar pra mim, porque foi quando eu realmente caí de cabeça, assim, no mundo drag, comecei a me maquiar, a me produzir, a interpretar, a dublar e cair no mundo dos shows, né? Que é muito encantador, pelo menos para mim na época. E nisso eu vim embora para São Paulo, Campinas, e comecei a fazer shows em algumas boates. Fiz interpretações como aí da Christina Aguilera, a Born to You, e investi no mundo de show. Só que aí o que foi virando pra mim? O que aos poucos foi caindo a ficha, né? Eu tava vivendo mais um personagem, eu já não tinha mais uma vida própria, né? Parecia que eu vivia mais esse personagem do que a mim mesmo. Por quê? Porque é algo que nos impulsiona, você busca muita beleza, há muita vaidade em fazer show. Você quer cada vez mais se produzir, se sentir bela no sentido feminino, de você escutar os elogios das pessoas, de você fazer as fotos, de fazer o vídeo. É algo que te consome, é algo que às vezes quase te domina. E aí fui percebendo que a minha essência estava sendo jogada fora. Eu pensei assim, não, peraí, mas como é isso, né? Hoje eu tô vivendo mais um personagem do que a mim mesmo. E isso já foi me tocando no decorrer da minha história, né? E aí, continuei com a minha vida, fazendo shows. E foi quando eu fui convidado para ir no programa, né, Casos de Família. Cheguei aí também, acho que em 2014, não, 2013, eu creio. E fiz mais shows em outras boates. E aos poucos, eu fui esfriando. Não sei porquê. Não sei se eram as vendas dos meus olhos que estavam sendo abertas ou o que estava acontecendo. Mas aos poucos eu fui desistindo de fazer show. E não entendia muito porquê, mas isso aconteceu para mim. E foi aí, quando eu decidi de parar de fazer show em 2012 e resolvi dedicar mais a minha vida profissional. Em qual eu nasci, né? E eu falei, não, opa, parou. Vou investir na minha vida profissional e vou caminhar. Isso eu vou deixar de canto porque já estava indo para um nível que eu ia virar, né, o personagem, que eu ia morrer. E não era isso. E nunca quis isso para minha vida. Então eu lembro que eu investi na minha vida profissional e aí trabalhei em alguns dos salões mais renomados daqui, né, de Campinas até. E eu lembro que minha vida estava impecável, né? Ganhava muito bem, comprava o que eu queria, as baladas que eu queria, mas mesmo assim ainda faltava algo. Eu não entendia e era algo que eu sentia desde criança, mas enfim,
ainda faltava algo. E o que me faz lembrar é que, né, teve um desses salões que eu trabalhei que fui mandado embora injustamente com poucos meses de mudança. E nisso paguei um preço muito caro, né? Perdi tudo que eu tinha, precisei entregar apartamento, não estava com mais condições de pagar as dívidas altas que eu tinha. Enfim, minha vida virou uma bola de neve. E para mim, que já tinha meus problemas, né? E dívidas, cobranças, pessoas em cima de mim, e eu sem poder segurar aquela bola de neve que vinha na minha direção, eu falava, meu Deus do céu. E eu lembro que uma depressão muito forte começou mesmo na minha vida e eu não sabia o que fazer e precisava trabalhar, precisava pagar conta e a minha vida não estava tão legal. Eu mesmo vivendo a homossexualidade já há tantos anos, uns 12 anos, eu já me sentia só pelo sentido que uma realidade, pelo menos na qual foi a minha, é que a vida da homossexualidade era apenas um momento, né? É muito difícil quando você encontra alguém que você divide uma vida. E aí foi quando eu comecei a me questionar um pouco sobre o estilo de vida na qual eu estava, né? Mas beleza. E aí caminhando, teve um dia em casa que uma depressão muito forte, realmente, eu senti, né? Eu estava escutando um vídeo do YouTube e era uma oração, e essa oração falava assim, se eu entregava a minha vida a Deus, né? E eu num suspiro muito, assim, da minha alma mesmo, eu falei, Senhor, eu cansei da minha vida, eu coloco dentro de Ti porque eu não sei o que fazer, eu desisto dela. Foi aí quando eu senti uma unção muito forte envolvendo o meu corpo e, né, um calor também, e eu não entendia, né, com um fonezinho de ouvido deitado no chão, inclusive, e eu sentindo aquilo como nunca senti na minha vida, foi uma experiência única, né. E aí, dormi. Quando foi no dia seguinte, eu acordei diferente, acordei com uma paz. Era algo muito espiritual, que eu nunca tinha sentido em toda a minha vida, né? E aí as coisas foram mudando, né? E como eu já falei na maioria dos meus vídeos, né? Chegou um ponto que eu não conseguia mais me envolver na questão da homossexualidade com outros homens, porque não sei. Mas o meu corpo reagia e eu não conseguia. Eu me sentia frustrado, eu me sentia caído, eu me sentia incomodado pelo fato de me envolver. Não me explique como na época eu não saberia responder, mas hoje, né, eu entendo que foi o Espírito Santo de Deus, né, que começou a me moldar, começou a me direcionar mediante o caminho do Senhor. E nisso, só depois disso, que realmente eu vim buscar a igreja, né? Eu tinha ido algumas vezes na minha igreja, que é a Nazareno, e eu fui algumas vezes de terça-feira, que tem um louvor maravilhoso, a palavra também. E eu lembro que eu fui para Natal, né? E passei 4 meses lá e participei de uma oração lá, que é a Vitória, né? Hoje mãe espiritual e uma grande amiga minha, amo a vida dela em Cristo e é uma pessoa que já faz parte da minha vida. Orou por mim. E ela perguntou se eu aceitava Jesus, né? Eu aceitei. E foi uma das experiências mais lindas na qual eu vivi, né? E aí, quando eu voltei para Campinas, eu vim sentindo a necessidade, algo no meu peito que dizia assim, batiza nas águas. E eu lembro que quando eu voltei para Campinas e eu voltei ansioso para ver o culto da Nazareno, né? Na época, eu lembro que só de entrar na frente da igreja, eu senti uma unção, algo que me envolvia, que parece que me impulsionava para dentro da igreja. E o Senhor parece que falava comigo, filho, você precisa fazer uma escolha. Não tem como você permanecer no estilo de vida que você estava antes e você vir caminhar comigo. Você precisa se decidir. E foi quando eu nem olhei para trás. Eu fiquei tão maravilhado, eu fiquei tão honrado que Deus apareceu na minha vida. E me chamava para um novo recomeço, uma nova história, um novo caminho mediante a vontade dele, que ele é boa, perfeita e agradável. Eu nunca imaginei, eu via Deus como um Deus que só estava lá no céu e só via as coisas. E a gente passava o que tinha de passar. Mas não, esse Deus apareceu na minha vida, mudou a minha história, mudou os meus caminhos. Ele está me chamando para um novo caminho, um caminho perfeito. Mais marcante porque o dia do meu batismo foi inclusive
no dia do Orgulho Gay de Campinas, né? Inclusive hoje. Eu lembro que eu descia a rua, né, da José Paulino, e eu ia para a igreja, e era todos indo para a parada, né, para o movimento lá, e eu ia para outra direção. Eu ia para aquele momento que eu iria propagar o mundo, que eu estaria morrendo para o mundo, né, e agora vivendo para Cristo. Foi algo muito tremendo, muito lindo, assim, que marcou a minha vida. E neste dia de hoje está completando um ano. Sei que pode parecer novo, mas para mim, eu vivi, acho que, o sobrenatural, desde o dia que eu tive o meu encontro com Deus em casa. Que nesse encontro, a minha vida mudou, literalmente. E hoje eu sirvo na igreja, e hoje eu sinto uma paz que excede todo entendimento, uma nova direção que o Senhor me chama para pregar a palavra, para levar a verdade às pessoas, porque o Senhor Jesus, ele não veio para condenar ninguém, sim para salvar. E o amor de Jesus nos transforma, o amor de Jesus nos dá um novo objetivo de vida. O que eu quero hoje, o que eu sinto hoje é a necessidade de mostrar quem é esse Deus perfeito, amoroso, que transformou a minha vida e quer transformar a sua também. E tem uma música que eu gosto muito, que ela resume basicamente a minha história. Quem já pisou nos santos dos santos, em outro lugar, não sabe viver. Gente, é impossível você conhecer a Jesus Cristo e não querer permanecer mediante a vontade dele, mediante a igreja, mediante a palavra, mediante o jejum, mediante os louvores. É impossível você não querer viver as coisas do alto. Olha, só tenho a dizer que eu não sei o que você pode estar passando, mas uma coisa que eu digo para você, que a solução da sua vida você vai encontrar em Jesus. Em João 8,36, que é um versículo que eu amo e sempre falo: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz. E haverá um rebanho e um pastor. Por isto o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para a dar e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Mas isto falo como meu Pai me ensinou. Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará.